Acho que para a modalidade como um todo é óbvio, a gente fica muito contente de ter um clube fora do eixo, como você falou, investindo e montando uma equipe competitiva. Acho que não é algo inédito, né? Em 2022 o Cruzeiro, o Internacional já chegou numa final de Brasileiro também e competiu em alto nível, colocando um público gigantesco no Beira-Rio. Acho que fico muito contente dos outros estados estarem começando a mudar um pouco a cabeça em relação a isso. Tive a oportunidade de trabalhar em outro estado e sei o quanto fazer futebol feminino fora de São Paulo é complexo, é complicado, porque você não tem competitividade de jogos forte durante toda a temporada. Isso vem mudando, com o calendário trazendo competições mais nacionais. Mas fico contente de terem outras equipes fora do eixo que estejam chegando. Contente pelo trabalho do Jonas, que é um grande treinador. Mas espero que ele faça uma péssima final e que a gente saia campeão. Lucas, falando agora um pouco de tática, no jogo passado você explicou, né, que o São Paulo queria utilizar a linha de 4, né, mas nos jogos anteriores contra o Bahia e Ferroviária e até no começo contra o Palmeiras você optou por ele 5-2. Hoje você inicia no 4-3-3, ali o time não costuma jogar tão bem. No intervalo você faz a mudança para a linha de 3 e acaba sofrendo empate. Eu queria que você analisasse por que você optou por essa mudança no intervalo. O São Paulo, nas nossas avaliações dos 3 primeiros jogos, né, que a gente não tinha vencido na temporada, ele anulou muito o nosso 3-5-2, colocou uma marcação bem individualizada, principalmente no nosso meio campo, e a gente não conseguia jogar. Então, a saída foi ter um jogo mais pelos lados do campo, então aproveitar laterais e pontas, que é um jogo que a gente também gosta bastante de fazer e está acostumado, a gente rodou bastante durante a temporada toda. E acho que a gente fez um bom jogo no 4-3-3 na primeira partida. Hoje a gente resolveu manter, porque quando você sai de uma partida, né, muito próxima uma da outra, com um reflexo muito positivo, a gente preferiu escolheu manter a tomada de decisão de jogar 4-3-3. E durante a partida o São Paulo jogou de uma forma diferente, forçou muito linha, colocou 5 na última linha, estava forçando muito em cima da TAM principalmente, com 2 jogadoras, a Serrana e a Isa. E a gente quis colocar uma linha de 5 para estancar a ferida, para a gente não sofrer tanto para aquele lado. E lamento pelo gol, mas acho que a gente sofreu um pouco menos no segundo tempo do que no começo do jogo, que a gente estava sofrendo um pouco mais. Lucas, aqui, você estava muito forte essa identidade corintiana. Qual é a combinação de resultados do Corinthians decidir em casa, diante da sua torcida? E qual é a importância para você e para o elenco jogar diante da torcida e provavelmente na Neoquímica Arena? Vai ser na Neoquímica. Fundamental, né? Fundamental. É a minha 6ª final aqui e as finais que a gente não disputou o segundo jogo em casa ou o jogo como mandante a gente perdeu, então fundamental. Fundamental. A gente não começou bem a temporada no Brasileiro, a gente teve uma sequência de 3 jogos sem vitórias e nos afastou de uma liderança, mas dentro do grupo, em todos os momentos a conversa era em recuperar pontos perdidos e tentar diminuir a lacuna para o Cruzeiro para que a gente pudesse chegar no mata-mata, e a gente sabia que no mata-mata a gente poderia sim diminuir a vantagem e reconquistar essa posição. E foi uma luta muito grande, uma subida que a gente se colocou, né? Se a gente tivesse começado melhor o campeonato, talvez a gente não precisasse buscar tantos pontos, mas muito feliz por a gente ter conquistado essa primeira colocação, que nos dá a vantagem de jogar o segundo jogo, o jogo que define na nossa casa, diante do nosso torcedor. A gente sabe a festa que o torcedor corintiano faz em jogos finais assim, e expectativa muito grande para a gente poder fazer esse jogo na Neoquímica. Uma pergunta em relação a Andressa Alves, né, uma atleta que você tem apostado como meia, como atacante. Você já falou da versatilidade dela, mas tem um fator que é de fator decisivo, né, que ela tem apresentado. Então comenta um pouquinho dessa atleta, a importância dela para o grupo, principalmente dentro de campo. É uma atleta que tem uma bagagem muito grande, uma atleta experiente, polivalente, que nos dá a possibilidade de variar bastante com ela dentro do campo. E acho que hoje ela nem fez um jogo tão acima, né? Acho que o primeiro jogo dela eu achei um jogo melhor, mas hoje ela fez o gol, né? Então vai ficar marcado como um gol e aí ela vai sair como, né, como um grande jogo. Não acho que foi um grande jogo dela, acho que o primeiro jogo dela foi um grande jogo. Mas é uma atleta que ajuda muito, mesmo nos jogos que ela não marca, ela participa efetivamente, dá passe, dá assistência e está sempre participativa no último terço do campo. Uma atleta muito importante para a gente nessa temporada, assim como outras, e muito feliz de poder contar com ela.
O favoritismo ele fica no papel, né? Mas é inegável você pegar o último pentacampeão, pentacampeão não ser o favorito, eu acho que seria loucura da minha cabeça falar que não. Agora, o favoritismo fica no papel. Se a gente não entrar no jogo bem, o Cruzeiro pode facilmente vencer a gente, como já venceu em outros momentos. Acho que isso não pega esse grupo. Acho que é por isso mesmo que esse grupo chega em momentos decisivos como esse e está pouco se importando se é favorito ou não favorito, ele vai lá para dentro e quer resolver o problema, ganhar o jogo. Então, para a gente indifere um pouco. Acho que o momento de crescimento da equipe no segundo semestre tem muito a ver com as lideranças do grupo, entendendo o momento e puxando o carro para frente para buscar vitórias importantes. A gente está numa sequência aí muito boa, né? São 8 jogos sem perder, 3 classificações de mata-mata com a do Cruzeiro. E a gente espera fazer 2 boas finais e sair com o título. Renato, boa tarde, tudo bem? Tawane de Paula, de Tictac Sports. Eu queria saber se o Corinthians ele leva de certa forma essa classificação como uma revanche, né, por causa da Supercopa, ou se campeonatos diferentes, sentimentos diferentes. O sentimento foi bom hoje, né? Foi muito bom. Muito bom. Acho que o time de São Paulo é muito bem treinado. O time de São Paulo é um time muito competitivo. Está hoje entre os 4 nas últimas temporadas porque tem um trabalho muito forte. O time de São Paulo entrou na Supercopa por uma desistência, né? Não era nem para o São Paulo jogar a Supercopa, entrou na Supercopa por uma desistência e fez uma grande final, merecido o título. Muito mérito do trabalho do Thiago e das suas atletas, o título, mas óbvio que ficou muito machucado, né? A gente começar a temporada do jeito que começou, a gente queria muito título e machucou bastante. Acho que é um gosto bem especial. Poder classificar novamente, poder bater o São Paulo no mata-mata é um gosto bem especial. Muito contente, acho que o grupo estava bem engasgado. E a gente sabe que a gente vai se encontrar mais para frente de novo, né? Libertadores está aí, Paulista está aí. São Paulo vai continuar sendo uma pedra no sapato, tenho certeza, e a gente tem que trabalhar para tirar essa pedra e seguir vencendo. Ao longo da temporada, né, a gente já falou sobre vários momentos do Corinthians, mas acho que o primeiro mais forte foi a torcida muitas vezes até pedindo sua demissão. E hoje a torcida fez a festa que fez, enaltecendo as atletas, você enalteceu as atletas. Eu gostaria que você pudesse falar do seu trabalho. Esse momento chega a ser uma resposta àquele momento, te dá uma sensação de alívio, como que você se sente hoje nesse momento? Futebol, a cobrança que vem em meu nome tem por conta de eu estar numa cadeira que antes estava ocupada por alguém que venceu absolutamente tudo, e a gente já falou bastante sobre isso. Para mim é muito tranquilo, porque eu sei da responsabilidade que é, e eu sei que atingir esse teto que foi deixado, talvez eu possa fazer uma sequência que for, não vai atingir esse teto que foi deixado pelo trabalho anterior, de até ser mágico, né? Uma parada que transcende. E tem o meu trabalho é consistente, eu acredito muito naquilo que eu faço, sei da capacidade que eu tenho, que o grupo tem, e acho que a gente passou por bastante turbulência nessa temporada, e acho que a gente está vivendo um pouquinho da tranquilidade de uma boa fase, mas essa boa fase só vai seguir se a gente continuar trabalhando com bastante pé no chão. Então, o torcedor nos ajuda muito sempre, mesmo na fase ruim, eu sempre enalteci, porque o torcedor corintiano faz muita diferença, muita diferença. E ficar chateado comigo ou ficar chateado com quem está no comando, acho que é uma coisa natural, e o torcedor nunca deixou de apoiar, nunca deixou de vir aqui e fazer o seu melhor. Então, são ossos do ofício, bem tranquilo em relação a isso. Sigo trabalhando com uma cabeça muito boa de que eu sei onde a equipe pode chegar. E espero que a gente finalize bem esse brasileiro com um título.